E aí, galera do oitavo, para finalizarmos falando sobre Napoleão, nós iremos falar hoje sobre o governo, o segundo governo dele, que foi o governo do Império, tá? Vamos lá? Primeiro, eu vou deixar essa foto, que por sinal ficou muito bonita, né, aqui no slide, mas ela simboliza, né, o feito épico, né, de Napoleão, né, porque império, né, esse governo vem de imperador, e essa foto, na verdade, mostra, né, por exemplo, que o Papa, né, que deveria, na verdade, estar coroando ele, falando uma frase, né, eu te coroo, enfim, em nome de Deus, ou qualquer frase parecida, mas ele pegou a coroa e ele falou, eu mesmo vou me coroar. O imperador, né, coroa um imperador, e ele pegou a coroa e se coroou como imperador da França. Mas vamos lá. Destaques desse período, né? Foi o processo expansionista de Napoleão. O que foi isso? Foi ele expandir, conquistar bastante territórios e acreditar mesmo que ele, né, ia dominar o mundo. Porque essa é a ideia dele, de conquistar mais terras. Ele, no início do governo, como nós vimos, né, ele queria lá no governo do consulado, na verdade, acabar com os conflitos no Império. Esses conflitos começam a retornar. Ele cria o bloqueio continental, que vocês lembram já disso, estudaram isso no primário. Mas vamos lá, o que foi o bloqueio, né? O bloqueio, nada mais nada menos, Napoleão ele proíbe a Europa continental de comercializar com a Inglaterra. Não pode mais comercializar com a Inglaterra, Inglaterra é inimiga, Inglaterra não é mais minha amiguinha. Então, por conta disso, ele faz essa proibição. O motivo, ele queria isolar e enfraquecer, na verdade, ele queria isolar a França e queria enfraquecer a Inglaterra. Resultados, né, do bloqueio continental. Foi um fracasso, aconteceram invasões, aconteceram guerras. E aí eu separei 4 países para falar com vocês. Primeiro a gente vai falar sobre Portugal, Espanha, França, e depois a gente vai falar sobre a Rússia, o que resultou isso do bloqueio continental. Então, Portugal, o que aconteceu com Portugal? Portugal, ele era um grande aliado da Inglaterra, então ele não agiu, né, da mesma forma, mas Dom João ele foi pressionado tanto pela Inglaterra quanto por Napoleão. Então ele pensou o quê? Né? Eu tenho uma outra colônia, que é o Brasil, então eu vou, né, pegar a corte portuguesa, que eram milhares de pessoas, e vou para o Brasil. E aí, né, gente, foi onde começou todo o nosso problema. Mas isso fica para outra aula. O papel da Espanha, né, ela também foi invadida pelo rei Fernando VII, né, e foi tirado do poder. O governo espanhol passou a ser exercido, pelo irmão de Napoleão, né, José Bonaparte. Apesar dos esforços para superar a Inglaterra, a França, lógico que não obteve sucesso. Ela não foi capaz de cumprir o que os ingleses faziam sobre o comércio interno e externo com a Europa. E a Rússia, né, existe até muitos memes relacionados a isso, né? A Rússia, o bloqueio começou a gerar graves problemas econômicos no país, nos países da Europa e no continente inteiro. Em particular, na Rússia, que costumava vender produtos agrícolas para a Inglaterra, e com isso a França acabou caindo economicamente, né? Se eu sou acostumada a vender para um país e aquele país ele não pode mais comprar, logo isso acontece, né? E aí, disposto a cumprir com as promessas, né, de respeito, Napoleão ele mobilizou mais de 600 mil soldados para invadir a Rússia, e uma campanha militar que foi desastrosa. Por que desastrosa? Porque a Rússia ela cria um sistema de guerra, né? Terra desastrosa. O que foi isso?
ela vai pro campo onde tinha pouco recurso, e aí Napoleão vai para lá para invadir atrás de soldados, só que lá é muito frio e ele não tinha como ter recursos como comida, enfim, ou agasalhos, enfim, aí acabou sendo muito desastrosa e não deu muito certo. E aí, como que esse governo do Império, com tudo que a gente acabou de falar, foi sendo enfraquecido? Né? O autoritarismo que vinha tanto da parte de Napoleão, quando ele implantou o bloqueio, né, trouxe dificuldades declaradas em diversas situações, como, por exemplo, problemas econômicos e a situação das guerras, dessas invasões que não deu muito certo para ele. A estratégia de invadir a Rússia, como eu falei para vocês, só gerou mais crise, né? Então, com isso, com esse fracasso, com ele se tornando chacota por conta dessa invasão na Rússia, por ter dado errado, né? Os outros países inimigos se aproveitam da situação. Napoleão ele foi derrotado, né? Então ele abdicou o trono francês, ele foi exilado na ilha de Elba, na Itália, em 1814 e 1815. Ele retorna para Paris de novo e ele consegue restabelecer o poder no seu governo que ficou conhecido como governo dos 100 dias, né? Mas apesar dos esforços militares, né? E apesar de ter voltado, a galera pediu para que ele voltasse, alguns, é lógico, apesar desses esforços militares contra os países rivais, ele foi definitivamente vencido na batalha de Waterloo, que foi na Bélgica, e em 18 de julho desse mesmo ano, né, ele, enfim, é vencido e acaba-se, na verdade, essa grande era que foi Napoleão, né? E é isso, galera. A gente encerra aqui falando de Napoleão, falando da Revolução Francesa, falando da França pré-revolucionária, Revolução Francesa, Napoleão, os seus governos, e é isso aí, tá? Tchau, tchau, né? Até a nossa próxima aula.